Salve turma! Vamos falar aqui de um tema sério, vamos falar sobre o retorno de Rafael Rodrigues ao Confiança após ele ter sido associado à Operação Penalidade Máxima, que lida com a investigação de supostas manipulações de resultados feitas por apostadores que assediam e contratam, entre aspas, jogadores para poderem fazer essa manipulação. Dentre muitos jogadores citados, um deles pertence ao Confiança, é o Rafael Rodrigues, que estava emprestado ao Avaí e voltou para cá. A gente vai falar um pouquinho sobre esse caso agora. Deixa seu like, deixa seu comentário, esse é um vídeo que não costuma ter tanto engajamento, então você que é fiel, aí dessa vez você não pode falhar no like e no comentário para a gente poder levar esse assunto que é muito importante para muita gente. Então vamos lá, vamos falar da Operação Penalidade Máxima. Como era o esquema? Um grupo de apostadores, ele contatava jogadores, seja diretamente, seja por intermediários, inclusive outros jogadores, e combinava alguns resultados. Por exemplo, cartão amarelo no primeiro tempo, ou então jogos de Série A ainda tem isso. O jogador tal vai tomar um cartão, ou até mesmo escanteio, ó, faltando 10 minutos para acabar o último canto, né, que como ao meio das apostas que eu faço parte, costuma dizer, no último canto você vai garantir que vai ter um canto ali. Geralmente o último canto está pagando aí uma boa percentagem ali depois dos 40 minutos de jogo. E aí, acontecendo esse resultado combinado, o apostador ganhava o dinheiro da aposta na casa, a casa não tinha nada a ver com isso, e o jogador era comissionado por isso. Basicamente, esse era o esquema. Como esse esquema, então, foi descoberto? Bem, um jogador do Vila Nova, ele acertou para fazer parte do esquema, porém ele não foi nem relacionado e deu chabu aí porque ele ganhou uma grana antecipada. Não sei como aconteceu, mas algum burburinho, rádio peão e etc. Essa informação chegou ao presidente do Vila Nova, que também é policial e que juntou algumas provas e entregou isso ao Ministério Público de Goiás. Por isso que essa investigação ela é baseada em Goiás. Entrega essas provas iniciais ao Ministério Público e nesse processo novas provas foram surgindo e surgiram então a Operação Penalidade Máxima e a Operação Penalidade Máxima 2, que é essa mais recente, que inclusive já tem jogador até punido por conta disso. Então, explicado o contexto da situação, e Rafael? Como aconteceu com Rafael? Bem, Rafael ele estava na planilha de um desses apostadores, estava lá o nome dele, Rafael do Avaí. Somente isso estava escrito lá. Não tinha valores, não tinha datas, não tinha o tipo de trambicagem, vamos chamar assim, que ele faria, só estava o nome dele. Ao estar o nome dele, quando estourou aquela confusão, que todo mundo só falava nisso, ele foi afastado do Avaí para averiguações. No entanto, passou um mês desse afastamento, nada foi provado, ele não foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás e não virou réu. Por isso que não tem investigação sobre Rafael, porque ele não foi denunciado, ele não virou réu, então aquilo ali morreu por ali mesmo. Ainda assim, o Avaí optou por rescindir o contrato dele, pelo menos na versão oficial. Na versão extraoficial, ele pediu para voltar para o Confiança para poder, com mais tranquilidade, se defender. Mas eu não vou entrar aqui nessa celeuma neste momento, talvez em um vídeo futuro. Ainda assim, ele teve seu contrato rescindido e volta ao Confiança. Seu nome é publicado no BID. Isso foi feito de forma automática, porque é assim que funciona na CBF. Quando um jogador de empréstimo é desvinculado do clube que ele está, ele automaticamente volta para o seu clube de origem, foi reintegrado ao Confiança, está treinando e deve entrar em campo assim que estiver apto, assim que Eutrópio achar por bem. Essa é a situação de Rafael no momento. Aí vem a grande pergunta: devemos acreditar em Rafael? Devemos acreditar que ele é inocente? Bem, aí vamos lá. A citação em uma planilha é uma prova frágil. Por quê? Não há um lance que possa dizer, não, nesse lance aqui ele forçou um amarelo, ou nesse lance aqui ele forçou um escanteio. Não há conversa dele com um apostador ou com um intermediário que seja. Não há nenhum depósito, valor financeiro que entrou ou saiu da conta de Rafael por conta de um suposto caso. Então, como não há provas, não é uma questão moral, não é uma questão pessoal acreditar ou não acreditar.
O fato é, não há provas. A prova que foi apresentada, ela é tão frágil que o Ministério Público decidiu não seguir com a investigação, ele não virou réu, ele não foi denunciado. Então, como não é uma questão moral, como quem acusa tem que fazer as provas, tem que apresentar as provas, e o Ministério Público, o acusador, não apresentou tais provas, nós precisamos partir para o princípio da presunção da inocência. Segundo a Constituição brasileira, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E isso, como diz o meu amigo Júlio não, é outro amigo, Jones Ribeiro, é uma forma, ele usa uma palavra bem bonita, né? É um marco civilizatório na nossa Constituição. Ou seja, não dá para simplesmente, por malquerência, por desconfiar, você já punir alguém sem a prova e sem o processo legal feito. Então, diante disso, houve um tempo de investigação, 6 a 7 meses, houve um tempo de afastamento, mais ou menos um mês, e nenhuma prova robusta foi encontrada e foi encartada dentro desse processo. E não Então, mantê-lo afastado dos gramados, sobre a pecha de estar envolvido com isso, já inicia uma punição sem saber que ele é culpado ou inocente. Caso ele seja inocente, eu acredito que provavelmente sim, diante de tanto escrutínio público e nada apareceu, mas caso ele seja inocente, seria um prejuízo e tanto na sua imagem, já há um prejuízo para sua imagem, já há um prejuízo para sua carreira, seria um prejuízo ainda maior para sua imagem, ainda maior para sua carreira, mantê-lo afastado. Por isso, nós temos que ter a maior tranquilidade em recebê-lo de volta para que ele possa desempenhar seu papel como profissional, jogar futebol, fazer seus treinamentos, também trabalhar na esfera jurídico-judicial, ele deve estar constituindo advogados para conseguir se defender. Claro, ele não precisa provar que é inocente, porque quem prova é quem acusa, mas enfim, que ele possa ter a tranquilidade de desempenhar seu papel profissional e também provar que ele não... eu sei que provar está errado, mas enfim, mostrar que ele não foi... Que tudo isso não passa de um mal entendido, até que ele pode ter sido um alvo, mas ele não concordou em fazer esse tipo de coisa. Assim, torcida, nós temos que ter total tranquilidade em recebê-lo de volta. Muitos estão felizes porque ele é um jogador bom, mas será que eu não estou ferindo meus princípios? Calma, acho que a gente está justamente dando a prova que a gente acredita na pessoa, segue a lei, segue as regras, e aí vamos abraçar Rafael, torcer que tudo isso seja um grande mal-entendido e que ele possa fazer boas partidas pelo Confiança e quem sabe voltar para um clube de Série A, como ele já esteve, ou de Série B, ou quem sabe estar na Série B com Confiança, por que não? Enfim, isso esclarecido. Rafael, se alguma coisa eu falei demais, se alguma coisa eu falei de menos, você quiser que eu corrija, quiser o direito de resposta, até quer que eu tire esse vídeo do ar, entre em contato aí. E é isso, galera. Muito obrigado pela paciência para me ver falar esse esclarecimento. Era isso que eu tinha a falar sobre o caso Rafael, para não deixar isso passar em branco, porque às vezes, na hora de acusar, todo mundo fala, mas na hora que as coisas não são bem assim como pareciam, poucos se falam e a gente precisa deixar tudo isso muito bem esclarecido. É isso. Muito obrigado a todos. Saudações proletárias e fui.